Seja bem-vindo ao Brazilian Talk, um podcast feito para ajudar você, estrangeiro, a aprender português por meio de uma conversa descontraída entre dois nativos. Eu sou o Everton. E eu sou o Vinícius. If you want to take your Portuguese to the next level, we strongly recommend you to get the transcriptions for this episode. There you will be able to see every single word we spoke during this episode and notes that will give you tips and help you learn new words, expressions, and idioms that you will not learn in a textbook. Então, vamos começar. Muito bom! Então vamos iniciar agora nosso episódio 10. E para o tema de hoje, nós vamos falar um pouco sobre os brasileiros. Quem são os brasileiros? Qual é a origem dos brasileiros? E o Brasil é um país que tem bastante diversidade, não é verdade, Everton? O brasileiro... O brasileiro tem dúvida de quem é o brasileiro. É verdade. Não é simples definir qual é a etnia, por exemplo, do brasileiro, porque nós temos uma diversidade enorme aqui. Mas nós temos até um gráfico aqui com alguns dados interessantes, né? Acho que era legal a gente partilhar com o pessoal, né? Então, aqui fala da ancestralidade genética dos brasileiros. Por região no Brasil, né? Nós temos 5 regiões do Brasil: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Uhum. E ali fala exatamente como é cada uma delas. Sim, é verdade. Por exemplo, vamos lá. O Norte do Brasil. E é uma região que tem bastante... mantém, né, até hoje, muito da tradição indígena, né? Em grande parte pelo grande número, né, da população indígena nessa área. É verdade, Vini. Ali, nesse gráfico, mostra as regiões do Brasil, né? As 5 regiões. Uhum. Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. E exatamente como é a questão, a ancestralidade genética do brasileiro. Por exemplo, região Norte. Interessante. 51% europeia. É verdade. 16% africana e 32% indígena. Interessante, né? Uhum. Sim. Para quem não conhece o Brasil, nós estamos falando da região onde fica a Amazônia. Região Norte, onde fica a Amazônia, né? Região Nordeste, 58% europeia, 27% africana. Sim. E 15% indígena. Interessante mesmo, né? Também, para quem não conhece, estamos falando da região onde tem as praias, né, mais belas do Brasil estão lá. Região Centro-Oeste, 64% europeia, bastante, né? 23% africana e 12% indígena. É a região onde fica a capital do Brasil. E realmente é bem diverso, né? Podemos dizer assim, né? Talvez é a região mais equilibrada, né? Ali, das que temos, né? A população europeia ainda é bem grande, mas é verdade, quando comparamos assim com outras partes, né, realmente. Região Sudeste, onde fica São Paulo, Rio de Janeiro, Uhum. né? 67% europeia, 25% africana, número grande também, e 10% indígena apenas. Então, por que será que tem... de todas as regiões do Brasil é que tem menos indígenas? Acredito que talvez pelo crescimento que teve, né, e pela imigração de pessoas de tantas partes do Brasil e de pessoas de fora do Brasil também, acho que isso sufocou um pouco o crescimento da população indígena, né? Isso. O crescimento, assim, né? O indígena geralmente gosta de manter suas raízes, né? E suas tradições. E num lugar tão grande quanto São Paulo, Rio de Janeiro, se torna quase impossível, né? É verdade. E a região sul, 78% europeia, 12% africana e 11% indígena. Então temos mais indígenas na região sul do que na região sudeste, né? Então... É verdade. E é a região do país que tem a menor concentração de descendentes de africanos, né? Em contraste com o Nordeste, né, que tem 27% da população sendo descendentes de africano,
enquanto 58% de europeus, né? A região sul já é bem contrária a isso. Na verdade, todas elas imperam os europeus. Todas elas, né? Mas todas elas têm mais europeus, mas uma se destaca por ter mais europeus, outra se destaca por ter maior concentração de africanos, né? Outra por indígenas. Uhum, é difícil mesmo para falar sobre as regiões englobar tudo com uma ancestralidade só, né? Porque realmente a variedade ainda é muito, muito grande. Depende do estado, da região no estado. Realmente esse assunto é interessante porque não é simples definir, né? Quem são os brasileiros com tanta concentração, com tanta diversidade, e até pensando também na origem dessas pessoas. Porque nem todas vieram do mesmo país na Europa, nem todas vieram do mesmo país na África, né? Nem todos os indígenas procedem da mesma origem também. Então é muito interessante. Quem sabe podemos entrar em mais detalhes no episódio futuro, para esse episódio não ficar gigantesco, né? Perfeito, ótimo. E inclusive podemos falar de que às vezes o brasileiro não entende algumas dessas questões, né? Então, vamos deixar para o próximo episódio, para a semana que vem. Uhum, perfeito, então. Até a próxima, Everton. Obrigado por você ter escutado o nosso podcast, o Brazilian Talk. E considere também virar membro do Brazilian Talk. Você pode fazer isso através do Patreon. Lá você terá acesso a um conteúdo exclusivo nosso, como as transcrições e também até mesmo futuras lives aqui do nosso podcast. Mais informações estão aqui na descrição deste episódio.